começar o conteúdo do livro 2, na unidade 3. Vamos falar sobre gente do Brasil. E vamos explorar o capítulo 1, conhecendo a população brasileira. Então hoje nós iremos falar sobre a quantidade de pessoas que existem no Brasil e como é que é feita essa contagem. Para começar, vamos explorar a abertura da unidade, páginas 6 e 7. Em sua opinião, como a população de um país é contada? A maioria da população brasileira reside no campo ou na cidade? Quando nós nos perguntamos quantos somos, nós estamos nos referindo à quantidade da população. Então, vamos partir do princípio do que é população. População é o conjunto de habitantes de um lugar, ou seja, os habitantes de um estado ou um país, as pessoas que nele vivem, caracterizam a população. De acordo com o IBGE, a população brasileira em 2015 foi estimada em aproximadamente 207 milhões de habitantes. Isso nos coloca entre os 10 países mais populosos do mundo. Observe o gráfico e o mapa que segue, onde enumeram, a quantidade populacional desses 10 países, incluindo o Brasil. Países mais populosos em 2015, de acordo com o número de habitantes. As informações presentes no gráfico também podem ser visualizadas no mapa, onde nós vemos os países mais populosos e os continentes no qual são localizados. Embora o Brasil seja um país bastante populoso, ele é um país pouco povoado. Como assim, professora? Qual é a diferença dele ser populoso e povoado? Existem milhões de pessoas que vivem no Brasil, mas ele é pouco povoado. Quando nós falamos que o Brasil ele é muito populoso, mas pouco povoado, nós estamos querendo dizer que a distribuição populacional é irregular. Existirão locais onde viverão muitas pessoas e outros que viverão poucas pessoas. No mapa a seguir, nós poderemos observar essas informações mais precisas. O mapa que segue, ele apresenta o Brasil, a densidade demográfica, no censo do IBGE de 2010. Mas o que seria a densidade demográfica? É o número de habitantes de um local dividido pela área territorial desse local. O resultado é expresso em números de habitantes por quilômetro quadrado. Observem as regiões mais populosas do Brasil, de acordo com o censo de 2010. Vocês puderam perceber que as regiões litorâneas do Brasil são as mais populosas, enquanto que as mais afastadas do mar são menos populosas. Mas isso acontece por causa da nossa história da colonização. Quando os portugueses aqui chegaram, eles estabeleceram suas residências, suas moradias próximo ao litoral, devido à proximidade com os portos. Assim, eles poderiam movimentar a economia, o comércio acontecia. Nesse mapa, nós podemos perceber também uma taxa de densidade demográfica. Em 2010, a densidade demográfica do Brasil era de 24 habitantes por quilômetro quadrado. Podemos deixar de falar sobre o censo demográfico. O que é o censo demográfico? Vamos observar a animação que vai nos explicar o que é o censo demográfico do Brasil. Quantas mudanças acontecem em 10 anos? O mundo vem se transformando de modo cada vez mais acelerado. Em 2020, estima-se que a população mundial terá por volta de 8 bilhões de habitantes. Novas tecnologias, mudanças demográficas, migrações, deslocamentos de população. Que desafios essas alterações representam? Como é o retrato atual do povo brasileiro? Quantos somos? Onde estamos? Como vivemos? Que mudanças aconteceram nas cidades? Houve grandes movimentos de população de uma área para outra? Essas e outras respostas só serão possíveis a partir do Censo 2020. O censo é a única pesquisa que vai a todos os domicílios brasileiros. Os recenseadores do IBGE vão de porta em porta, em cada cidade, para contar e conhecer nosso povo, percorrendo todo o território nacional. Os resultados permitem um retrato atualizado e preciso da população de cada pedacinho do Brasil, do menor ao maior município, de áreas rurais e urbanas. As informações do censo são estratégicas para o planejamento das ações em todos os níveis de governo e para a representação política.
Elas serão a base de decisões sobre serviços de saúde, educação, emprego, condições de moradia e diversos outros assuntos. Os resultados do censo são indispensáveis para a iniciativa privada. Empresas e empreendedores podem usá-los para conhecer melhor o seu mercado e o perfil dos seus consumidores. O censo também é fonte indispensável para estudantes de diversos níveis, pesquisadores, acadêmicos e para o conhecimento da realidade brasileira. Ele cobre áreas de grupos populacionais específicos, como povos indígenas e comunidades quilombolas. Então, o IBGE é o órgão responsável em realizar essa pesquisa e essa contagem. Só que o IBGE ele não faz pesquisas apenas do número de habitantes do Brasil. Ele pesquisa, entre outras informações, questões relacionadas à saúde, à educação, à segurança pública, a transporte. Então, o IBGE é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Como é que acontece o censo demográfico? O censo demográfico brasileiro, o último que aconteceu foi em 2010. O último que aconteceu. Então, em 2010, foram publicadas as informações referentes aos habitantes, do Brasil, referente à nossa população. O próximo censo deveria acontecer em 2020. Ou seja, a cada 10 anos acontece o censo demográfico. Mas, professora, por que não está acontecendo o censo demográfico? Essa contagem da população, essas pesquisas de informações da população brasileira não começaram a ser realizadas ainda no ano de 2020, uma vez que nós vivemos uma situação atípica, vivemos uma pandemia. O IBGE e o governo federal, em virtude da pandemia, eles resolveram adiar o censo que aconteceria em 2020. Ao invés de nós realizarmos a contagem populacional e buscar as pesquisas características do Brasil em 2020, só acontecerá em 2021. Então, esse ano nós não teremos o censo. Isso não é comum, tá? É só por causa dessa situação de pandemia. Aí na página 10, nós temos uma curiosidade. Vamos observá-la? Você sabia como se contava a população antes dos censos demográficos? O primeiro censo demográfico brasileiro foi realizado em 1872. Antes desse momento, algumas igrejas e paróquias realizavam a contagem da população, já que eram responsáveis por registrar os nascimentos e óbitos. O censo demográfico ele é importante porque ele colabora, ele contribui para que o governo trabalhe efetivamente, de forma eficaz. Assim, com os dados divulgados pelo IBGE no censo demográfico, o governo ele pode organizar melhor a administração do país, destinar recursos para locais onde o atendimento médico é precário, a educação é precária. Nós sabemos que no Brasil nós temos grandes problemas ligados a essa distribuição da renda. No Brasil, nós temos alguns problemas de administração pública, o que acaba destinando poucos recursos para os estados, para as regiões onde realmente é necessário. Através do censo, também é possível estudar a dinâmica da ocupação do território, ou seja, através do censo, nós vamos perceber, onde há maior concentração de pessoas, se é nas áreas urbanas, nas áreas rurais, qual é a região onde teve o maior crescimento populacional, onde diminuiu e as causas que levaram a esse aumento ou diminuição. O último censo aconteceu em 2010, o próximo deveria acontecer em 2020, como citado anteriormente. Agora, eu vou apresentar para vocês uma atividade interativa que tem lá na plataforma do UNO. O crescimento e distribuição da população pelo território, a média de anos que as pessoas vivem, a média de filhos que as mulheres têm, a quantidade de crianças que morrem com menos de 1 ano de idade e outros dados sobre a população são estudados pela demografia. Os dados obtidos por meio do estudo demográfico servem de base para um governo desenvolver suas políticas sociais. Além disso, revelam as mudanças na qualidade de vida de uma população. No Brasil, os estudos demográficos são desenvolvidos pelo IBGE. Vamos observar os mapas e gráficos produzidos por eles. No primeiro gráfico, nós vamos perceber a evolução da população brasileira entre 2000 e 2060. São gráficos de estimativas. Esses cálculos de estimativas são cálculos antecipados, com base nos dados anteriores disponíveis.
Observe o gráfico sobre a evolução da população brasileira entre 2000 e 2060. Distribuição da população brasileira por unidades da federação. Veja como a população brasileira estava distribuída pelas unidades da federação em 2016. Percebam qual é a unidade mais populosa no Brasil. Esperança de vida ao nascer. Observe o gráfico e representa a evolução da esperança de vida ao nascer dos brasileiros entre 2000 e 2060. Os dados, a partir de 2015, são estimativas. Mortalidade infantil. Veja agora a representação da taxa de mortalidade infantil no Brasil entre 2000 e 2060. Os dados, a partir de 2015, são estimativas. Mortes por 1.000 nascidos vivos. Taxa de fecundidade. Nós vamos observar o gráfico que representa a quantidade de filhos por mulher no Brasil no período de 2000 a 2060. Pirâmides etárias. Nessas pirâmides, apresentadas nos gráficos, nós iremos observar as idades por milhões de habitantes de 2015 a 2050. Densidade demográfica. Observaremos as regiões mais populosas e menos populosas no Brasil. Ao acessar a atividade interativa que tem lá na plataforma do Uno, vocês encontrarão algumas perguntinhas a serem respondidas. Seria interessante que todos entrassem na plataforma para acrescentar, ao conhecimento algumas perguntas referentes à animação que nós vimos agora. Para fixar o conteúdo aprendido de hoje, eu vou deixar para vocês realizarem as atividades da página 11. Lembrando que toda e qualquer dúvida nós tiramos na nossa aula online. Quarto ano, um grande beijo e até a próxima!